Estamos de volta e já estou aqui na sala, né, do nosso cenário, recebendo o doutor Alexandre Takaoka, que é cirurgião plástico. Seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Feliz 2022 para você. Feliz 2022, feliz ano novo, né? Feliz e obrigado novo. por chamar aí. A gente que agradece. Informar sobre esse assunto que é extremamente importante. Muito importante. Nós vamos falar sobre a bromidrose. Explica pra gente o que é a bromidrose. Muita gente nem sabe o que é isso. É verdade. Né? Na verdade, a bromidrose, falar o popular, é o mau odor na região axilar, né? Não só na região axilar, mas tem outras regiões, mas é mais comum na região axilar. Afeta uma grande parcela da população, a gente coloca até 0,5% da população tem essa doença, né? Que é diferente da hiperidrose, que é o suor em excesso. Esse é o mau odor. Muitas vezes a pessoa nem tem tanto suor, mas tem um odor muito forte. Esse odor muito forte, mesmo com medidas extremas de higiene, não melhora. Então a pessoa toma um banho, dali 20 minutos, 30 minutos já está cheirando. Olha, e muitas vezes as pessoas acham que é o quê? Falta de higiene. Não é. Não tem nada a ver com a falta de higiene, e sim com a proliferação bacteriana na região onde tem essas glândulas, que são glândulas que a gente chama de glândulas apócrinas. São glândulas sudoríparas diferentes das glândulas que saem o suor, só o suor de líquidos e sais minerais. Esse é um suor que sai com um pouquinho de gordura. E essa gordura é colonizada por bactérias, essas bactérias exalam um mau odor e aí a pessoa fica com essa doença. Agora, o suor é importante para o nosso corpo, Sim. né? Ele regula a temperatura, A termorregulação, exatamente, é feita pelo suor, só que para essas glândulas não. Essa glândula ela dá o quê? A oleosidade para a pele, para aquelas regiões, somente isso. Entendi. A gente vai colocar na tela, então, quais são as áreas mais afetadas. Que estão aí, olha, Isso. o rosto, né, doutor? Isso, axilas, mãos, virilhas e pés. Na verdade, o rosto é na região do couro cabeludo, que tem glândulas apócrinas também, né? Mas a mais afetada é a axila. As axilas, essa é a região que mais tem glândulas apócrinas, né? E a região onde é mais acometido por bactérias, seguido por virilhas e pés. Então, por exemplo, a gente tem aí, de repente, no dia a dia, ficou o dia inteiro transpirando, fica um odor ali. Normal. Mas como todo é que eu mundo tem. sei que esse odor já ultrapassou o limite? Vamos lá. Essa é uma pergunta assim fantástica, porque muitos pacientes chegam e falam, doutor, eu tenho bromidrose e não tenho. Porque eu não sei Depende. se a própria pessoa consegue sentir o cheiro, Muitas vezes né? a pessoa consegue sentir. Consegue também. Isso. E até as pessoas próximas ao seu redor também começam a chiar. Tá. Né? E esse é o grande problema da bromidrose, porque a pessoa vira motivo de chacota e começa a ter a perda do convívio familiar e muitas vezes social. A pessoa não consegue um emprego, a pessoa não consegue estudar, a pessoa começa a ter vários problemas, porque tem até tentativa de suicídio. Eu tenho cerca de 10 pacientes com tentativa de suicídio com essa doença. Por conta da doença. Não consegue convívio social, né? Imagina você num ambiente, num escritório, e você com toda higiene, desodorante, tudo, e começa a cheirar muito forte. A pessoa, muitas vezes, comete o extremo, né? Porque ela acha que ela nunca vai ter um convívio social. Porque ela não consegue, e assim, o ser humano precisa de convívio social. Então, eu acho que, acima de tudo, essa pauta, depois que o senhor falou isso, doutor, ela vira um alerta para todas as pessoas. Então, a bromidrose não é só para quem tem o problema, é para você que também não tem, para nós todos. Quando tem alguém do nosso lado, seja no metrô, seja num lugar público, seja na família, seja com os amigos, no trabalho, a gente ter essa sensibilidade de entender, poxa, essa pessoa pode ter esse problema e não, jamais, nunca fazer chacota, piada com isso, porque pode levar a um extremo como esse. É muito diariamente pacientes que estão depressivos ou muitas vezes tentando mesmo suicídio. Isso a gente tem que ir ao extremo, né? Por conta disso. Não tem convívio social, não tem convívio amoroso por conta dessa doença. E trazer essa pessoa aí, né, pro convívio, né? Saber que isso tem tratamento, saber que muitas vezes a gente consegue estabilizar o quadro. Tem agora um próximo PowerPoint na tela, um próximo ali, ó, que aí a gente tem o tratamento em si, né? Que aí o tratamento é feito com a toxina, isso, botulínica? Mais ou menos, porque a toxina botulínica ela é muito boa para hiperidrose, quando tem o suor excesso, e esse suor excesso também causa um pouquinho de odor. Para hiperidrose, primeiro tratamento, a gente fala como a toxina botulínica. Ela tem uma melhora de 50% a 60%, tá? Então melhora. Só que para bromidrose,
a melhora dela é muito pequena. A gente muitas vezes faz o teste terapêutico com a toxina botulínica para ver se o componente é só de hiperidrose ou se esse paciente tem somente a bromidrose. Então a gente pode fazer